Olá, eu sou Gilberto Icli e, juntamente com os meus companheiros e as minhas companheiras da Rede Internacional de Estudos da Presença, eu gostaria de apresentar a vocês o livro Formação e Processos de Criação, pela editora Max Limonad. Esse livro reúne o resultado das pesquisas realizadas pela Rede Internacional de Estudos da Presença entre os anos de 2016 e 2019, com financiamento da CAPES e do CNPq. O livro tem o prefácio da professora Maria Lúcia Barros Pupo, da Universidade de São Paulo, e conta com vários capítulos escritos, assinados por um ou mais dos pesquisadores e das pesquisadoras da nossa rede. Nesses capítulos vocês vão encontrar o resultado de uma pesquisa que se iniciou a partir de protocolos que cada um dos grupos propôs, protocolos de exercícios práticos e exercícios que visavam não dicotomizar a questão do treinamento, da técnica e do processo de criação. A partir da descrição do resultado desses exercícios, das experimentações com esses exercícios e de uma reflexão em conjunto, uma reflexão coletiva, nós produzimos então alguns dados, algumas ideias sobre formação no processo de criação ou a partir dos processos de criação. Eu espero que vocês gostem da leitura e lembrando que é um livro virtual e de distribuição gratuita. Aproveitem, muito obrigado. Olá, meu nome é Andréa Maria Lobo, eu sou autora do capítulo Tempo e Tempos na Formação em Teatro. E neste capítulo eu problematizo o tempo como um elemento que atravessa os processos de formação dos atores e dos docentes em teatro na universidade e os impactos, desta categoria nos nossos procedimentos como formadores, a partir de algumas referências como Bergson, algumas referências também como compreendendo o tempo como um tempo ancestral, esse tempo real, esse tempo fictício. Enfim, eu convido a todos para realizar esta leitura mais aprofundada comigo. Obrigada. Olá, sou Celina Alcântara, estou aqui para convidá-las a acessarem o nosso e-book Formação e Processos de Criação, Pesquisa, Pedagogia e Práticas Performativas da Rede Internacional de Estudos da Presença. E eu assino um texto em coautoria com o professor Gilberto Icli, intitulado Formação, Subjetividades e Criação, no qual, a partir desses três eixos, a gente se pergunta sobre que subjetividades, que sujeitos, que sujeitas são esses destes processos de formação e criação, e de que maneira esses sujeitos e sujeitas, essas subjetividades, são constituintes e constituidoras desses processos. Então, acessem os textos e boa leitura. Eu sou Tatiana Cardoso. Eu sou Cibele Sastre. O título do nosso capítulo é Entre Propor e Atuar, Diário de Bordo como Cartografia. Desaprender, errar, deixar-se ver contribuem ao papel de uma propositora que se deixa afetar pela própria tarefa que organiza e engendra. Na busca por um posicionamento ético-político, que espécie de pedagogia faz-se necessária nos tempos de hoje? Que espécie de artistas nosso presente desperta em nós e em nossas alunas diante da cultura capitalista que se apresenta? Entre propor e atuar, o espaço está aberto para o risco, para a errância, para o não controle, para os fenômenos produzidos pela imagem sensível, para a escuta e a partilha em um mapa a ser traçado por muitas mãos. As imagens percepções dos escritos dos diários de bordo das nossas alunas encarnaram em nossos pensamentos outros modos de operar como professoras e pesquisadoras, na possibilidade renovada de sermos aprendizes de nós mesmas. Esperamos que gostem. Gabriela Pérez Cubas los saluda. Participo de este libro con un artículo que aborda la relación entre el conocimiento adquirido y el conocimiento implícito en el entrenamiento expresivo del actor y de la actriz. Trabajo sobre tres conceptos: cuerpo vibrátil de Sferi Rolnik, teatro como territorio de la infancia,
que en la Argentina lo desarrolla Jorge Dubati, y el tercer concepto aportado por mis compañeros de la Red Internacional de Estudios de la Presencia, Renato Ferracini y Cristina Colia, que es el concepto de vértebra de la realidad. Curiosamente, la vértebra de la realidad nos viene manteniendo aislados desde hace más de un año, pero qué mejor oportunidad esta que dedicarnos a leer un precioso libro publicado por la Red Internacional de Estudios de la Presencia, a quien agradezco haberme hecho partícipe de esta experiencia, y en particular a Gilberto Icle, que es el director promotor de toda esta red. Espero verlos pronto a todos y sanos. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Olá, eu sou Gisela Biancalana e o capítulo que eu escrevi é Performance, Arte, Experiência e Colaboratividade, um percurso de pedras, dores e afetos. A proposta adentra na discussão sobre experiência e se ancora no trabalho colaborativo desenvolvido pelos integrantes do LAPARC, o Laboratório de Pesquisa em Performance, Arte e Cultura na UFSM. A nossa escolha recaiu sobre Carregador, que foi enviado pela Carminda Mendes André, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. A ação que constituiu a experiência realizada pelo grupo se intitulou Caminho das Pedras, vivida a partir dos encaminhamentos originais. O desenvolvimento teórico levantado por nós percorreu o conceito de arte como experiência de Dewey quando o autor se refere à aquisição de uma experiência. E também foram explorados autores que refletem sobre arte colaborativa. Essa experiência vivida configurou um momento bastante singular de todo o processo porque, simultaneamente, foi uma ação artística e detonadora de processos criadores subsequentes de performances, tanto individuais quanto coletivas com artistas do LAPARC. É isso, confira o trabalho do Gilberto, que está lindo e vale a pena. A importância da técnica é sempre muito debatida na formação do artista. Se você tem interesse em pesquisar e refletir sobre técnica e criação em dança, convido vocês a lerem o nosso capítulo Formação do Artista, Técnica e Criação na Arte da Dança. Formação do corpo sujeito cênico performer antifascista. Currículo em tempos de governamentalidade algorítmica. Nesse capítulo, eu olho para as práticas desse grupo de professores, pesquisadores, artistas, para responder qual a relação entre as nossas práticas e os modos de governo que se utilizam das tecnologias algorítmicas. Pergunto que corpos sujeitos nossas práticas têm produzido e encontro o corpo antifascista. As características desse corpo ou dessas práticas: escuta, entre, o outro, corpo coletivo e incerteza. Obrigada pela leitura. Conversas sobre o intangível foi um artigo que me deu o enorme prazer de o escrever com o Mateu Bonfito. Inicialmente, no seguimento das diversas fases desta pesquisa, foi muito dialógica. Então surgiu-nos a ideia de por que não continuar esse percurso dessa forma. E foi uma riqueza enorme, porque assim continuamos e discutimos e um alimentou o outro. O prazer foi recíproco, foi ótimo essa conversa com o Thiago e essa opção pelas cartas. E uma das questões centrais que a gente tentou refletir sobre foi a questão do que a gente chamou de técnica não normativa. Né? Como é que a gente pode criar procedimentos, práticas, experiências que não partam de referências já construídas, né, já elaboradas, mas que o próprio contato direto dê espaço para a construção de fluxos e de novas elaborações, né, no trabalho do ator performer. E esperamos que seja recíproco este prazer igual àquele que nós tivemos quando lerem os nossos textos. Exatamente. Espero que os leitores tenham e as leitoras tenham o mesmo prazer que a gente teve nesse processo. E obrigado a todos por fazerem parte deste processo que foi muito enriquecedor. Trabalhar em rede é um enorme prazer e um enorme privilégio. Obrigado a todos, todas, todes e ao Gilberto, né, que encabeçou tudo isso. Muito obrigado. Como procedimento prático, a gente escolheu falar sobre a pesquisa de campo
Então eu, Raquel Scott Hirson, a Ana Cristina Cola e o Renato Ferracini escrevemos o capítulo que se chama Apontamentos para uma abordagem artístico-performativa da pesquisa de campo nas artes presenciais. É o compartilhamento de experiências de pesquisas de campo desde 1993 até 2019, e mostrando não só a ideia de um campo de observação, mas um campo de afetos, compartilhando não só o que a gente viu, mas também os estados corporais que isso gerou, que isso provocou na gente. E chegando no final, em 2019, na última pesquisa de campo, que aconteceu em Angostura, na Colômbia, em que a gente traz também algumas ações performativas, além só desse campo de observação, mas também algumas ações performativas junto à comunidade.